Hoje, terça-feira, mostrar para vocês as nossas evoluções da parte civil desde sexta-feira, né, que foi a última vez que eu gravei para vocês. Então, aqui na parte da cozinha, já estamos levantando aquela paredinha ali do fundo. Não sei se vocês lembram, né, mas essa parede a gente fez para colocar, a gente vai embutir a geladeira aqui, não exatamente embutir, né, ela vem um pouco para fora, mas aí depende do tamanho da geladeira também, né. Mas uma coisa importante, vocês estão vendo esse ponto aqui? É o nosso ponto de água da própria geladeira. Depois que subir a parede, eles quebram para fazer a elétrica também. Não é toda geladeira que precisa de água, mas as maiores, né, as que o povo gosta, precisam. Então, por esse motivo, a gente tá fazendo. Aqui pra cá, né, a gente tá mexendo em hidráulica ainda. Ali também a gente já tem algumas novidades de hidráulica, mas nem era isso que eu queria mostrar. Ah, olha que legal, né? Depois que a gente cortou, né, quebrou aqui a parede, vocês conseguem ver que esse vão da geladeira, ele ficou até o limite aqui da viga. Aquele vão ali, ele tá um pouco mais para baixo, então provavelmente eu vou alinhar tudo para deixar tudo lindo, maravilhoso e alinhado. Ainda não sei, mas eu acho que sim. Ou nem que faça um fechamentozinho ali, mas me dá aflição, isso daqui alto, isso daqui baixo. E como ali não é viga, né, então acho que não teremos problemas. Pra cá, então, a gente tá fechando, vocês lembram que a gente tinha um quadro de energia aqui, o outro ele tá ali já, né, ali, e o outro lá em cima. Então a gente vai manter só o lá de cima e esse daqui. Esse do corredor a gente conseguiu tirar, então aqui a gente já fechou, colocou esses tijolos, agora a gente vai colocar massa. Só pra vocês entenderem, né, eu não sei, que pra mim é meio óbvio, mas a gente não coloca massa em tudo, a gente sempre tenta colocar alguma coisa mais volumosa e depois passa a massa por cima, porque a massa, ela se você joga aqui, ela escorrega, entendeu? Porque teve uma vez que uma cliente me perguntou isso. Então, tá aqui. Aqui da sala, pedi para o pessoal arrancar um pedaço de piso, que inclusive acho que foi aquele ali, que ele está aqui. Aí eu vou levar para casa, vou dar uma leve lixadinha nele para eu conseguir ver qual é a cor. Espera que tá fora aqui da luz, assim. Qual é a cor natural dele? Porque ele é uma cor é uma cor bonita. Geralmente a gente pega uns pisos de madeira mega amarelados, esse daqui não é. Ele é bem marrom, bem bonito. E não é escuro também. Então eu vou dar uma lixadinha, daí eu mostro pra vocês como que ficou. Por quê? Porque eu preciso decidir a cor do vinílico que vai do corredor pra dentro, né, porque vocês lembram que aqui vai manter o piso de madeira e do corredor pra dentro vai vinílico. Mas eu não quero uma coisa tão diferente assim em termos de tom. Então, por esse motivo, a gente vai ter que escolher baseado na amostra. Aí, pra cá, na sexta-feira, eu mostrei pra vocês que a gente estava regularizando os banheiros, né? Cortando, tirando aquele excesso de massa, esse tipo de coisa. Hoje, ó, o pessoal já deixou as paredes lisinhas. Hoje, ontem, né? Enfim. Olha como fica diferente. Aqui tá ótimo pra ver. Dentro do box, a gente vai instalar revestimento. Por esse motivo, a gente não precisa regularizar. Lógico, a gente tira todas os gruminhos, essas coisas a gente faz, mas a gente não precisa fazer essa regularização com massa, no caso, tá? Então, ali, né, vocês vão reparar que onde não tá regularizado é porque vai revestimento. Se bem que, normalmente, o pessoal até regulariza, mas aqui eu não encontrei com eles hoje, eu não perguntei se a gente vai fazer ou não. Mas, de qualquer forma, só pra vocês entenderem. Então, fora do box, onde a pintura, vai ser tudo regularizado. Outro ponto importante aqui, os quartos, a gente depende do banheiro, né, mas tem cliente que gosta de banheiro inteiro revestido, tem cliente que não. Então o que que eu optei aqui, né, por fazer? Todos os banheiros eu ia fazer pintura fora e revestimento dentro do box. Só o banheiro do casal, que é esse daqui, eu tô pensando em fazer ele inteiro revestido. O que que vocês acham? Porque isso é muito de time. Tem gente que gosta do banheiro inteiro revestido, tem gente que não, tem gente que acha muito pesado. Então eu tô bem na dúvida, mas eu tô pendendo a revestir este banheiro inteiro, enquanto os outros 2, eu estou pensando em deixar realmente só a pintura do lado de fora, da forma que deixa eu ver se aqui esse aqui eu não vou pisar, porque eles já começaram a mexer aqui no piso. Tá meio mole ainda. Então, mas pra vocês entenderem, acho que fica tranquilo. Esse banheiro, o box, ele é ali no fundo. Aqui a gente tem a bacia sanitária e aqui a bancada. Tanto que essa porta a gente vai mexer, a gente vai fazer uma porta de correr, porque essa porta
ela batia na bancada, né, não ficava legal. Então, esse banheiro, muito provavelmente os 2 banheiros, né, do quarto, os quartos que não são os principais, a ideia é fazer pintura do lado de fora. Mas é isso, me contem o que que vocês acham, porque eu estou na dúvida. Mas acho que sim, né, porque acho que fica até mais clean, sabe, essa pintura branca fora e só o revestimento dentro. Mas aqui, ó, também a mesma coisa, aqui no piso eles ainda não mexeram, mas lembra que eu falei pra vocês que tinha algumas partes de contrapiso solto, às vezes era só cola, mas aí eles ainda estão mexendo nisso daqui, e olha como fica a diferença nesse banheiro também, ó. Aqui a parte que já foi regularizado e aqui a parte que ainda não foi. Fica muito diferente, né? Isso aqui é essencial para você fazer a pintura, tá? Para sua pintura ficar bem feita, é muito difícil você conseguir deixar, né, essa pintura lisa, bonita, com a parede assim, ó. Vou mostrar até mais de perto. Tá vendo? Cheia de buraco, de irregularidade. Então, o ideal é realmente sempre você regularizar antes de pintar. Aí fica uma beleza, coisa linda de se ver. Agora vamos lá pra cima, que eu quero mostrar as novidades pra vocês. Lembrei de uma coisa antes de subir, gente. Teve um vídeo que eu falei pra vocês que essa muvuquinha aqui é resto de revestimento de uma outra obra que a gente terminou agora, e a cliente não ia guardar os revestimentos que sobraram. Então a gente trouxe pra cá pra depois desovar. Mas o que acontece? Isso daqui, ó, essa moleza aqui que tá na minha mão, é uma peça de piso vinílico. Ela tá recortada, tá ali nesse cantinho aqui, tá? Mas essa parte aqui tá original. Geralmente ele tem 20 por 1,20. E por que que eu tô mostrando pra vocês? Ai, caraca, sujei tudo. Mas então, por que que eu tô mostrando isso daqui pra vocês? Pra vocês verem a textura, tem muita gente que nunca usou piso vinílico, enfim. O vinílico, ele é molão assim, porque ele é um vinil, ele é um plástico, né? Quando vocês veem umas peças rígidas de piso de, entre aspas, madeira, né, que não é madeira de verdade, aí a gente tá falando de laminado. Qual que é a nossa preferência, né, que a gente mais usa? Depende, tá? O piso vinílico, ele tem esse aspecto meio plastificado, não sei se vai dar pra ver aqui na foto, mas ele tem um toque mais plastificado, sabe? Já o laminado, ele não tem esse aspecto plastificado, ele é de fato como se fosse um MDF, assim. Então ele parece mais com madeira do que isso daqui. Porém, o laminado, ele faz tec, 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 tec quando você anda. O vinílico não faz. Eu tô fazendo com a unha, mas ele ele não faz com salto, esse tipo de coisa. Mas o laminado, de modo geral, tem menos resistência à água. Se bem que já tem marcas que garantem 24 horas. Se você derrubar alguma coisa por 24 horas, ele não vai estragar. Então, não sei dizer, assim, qual que é a nossa preferência. A gente usa muito mais vinílico, mas, hoje em dia, o laminado já tá bem legal também de se usar. Aqui eu acho que eu vou usar vinílico, porque a marca que eu quero usar aqui na cobertura não faz laminado, faz só vinílico, então vai ser isso daqui mesmo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês olha como fica estranho, né. Esse daqui é o camélia, acho que é o camélia da Target. Olha como fica estranho, tá vendo? Porque ele não bate muito com a cor do piso. Se bem que tá todo sujo, né, se eu raspar talvez até bata. Mas o ponto a minha ideia é ter um tom que seja parecido pra não ficar tão estranho, tá? Eu botei assim nessa direção, mas o piso só vai começar dali pra trás, tá? Mas era mais ou menos isso que eu queria explicar pra vocês, né, como que vai ser. E aí, tem aquela questão do desnível, né, porque aqui o piso de madeira, ele tá alinhado e aqui o meu vinílico vai estar colado em cima desse contrapiso. Esse vinílico, ele tem, sei lá, 2, 3 milímetros, depende da marca que você compra. Mas qual que é a ideia aqui? Para ele não ficar 2, 3 milímetros para cima, a ideia é a gente vai refazer o contrapiso aqui na parte que vai ter a conexão entre os dois, para eles ficarem perfeitamente alinhados. Então, ou a gente vai subir um pouquinho o piso de madeira no final, ou a gente vai quebrar esse contrapiso e baixar um pouquinho o vinílico. Mas a ideia é os dois perfeitamente alinhados para não ter problema, certo? Agora sim, vamos lá para cima. Quem deu tchau pra piscina no episódio passado deu. Quem não deu, não dá mais. Porque a piscina já era, virou picadinho. A piscina agora, então, vai descer pelo elevador e, fim, encerrada a nossa saga da piscina antiga. O que que a gente tá fazendo aqui em cima? Agora, a gente praticamente terminou, né, de demolir floreira, tudo que a gente tem direito. Aí, agora a gente tá demolindo aqui a parte de dentro da piscina, essa muvuca aqui.
Olha que interessante, né, ali a parte era a parte da base da piscina. Uma coisa muito importante é a piscina, principalmente nesse caso, que é a piscina de sobrepor, né, apoiada na verdade, ela precisa estar com essa base perfeita, né, absolutamente reta, porque senão a piscina fica torta e a água fica reta, e aí você vê que a piscina tá torta, né. Então, fica muito esquisito. Então a piscina é algo que, assim, tem que estar perfeitamente alinhada, encaixada, senão dá um super ruim. Essa semana não, né, hoje fechei o deck de madeira, então aqui a gente estava na dúvida se usar madeira de verdade ou se usar madeira plástica. No fim a gente vai optar por madeira de verdade, porque é mais barata e mais bonita. Óbvio que, assim, a madeira plástica tem suas vantagens? Tem, né, tem a questão da manutenção, mas não é madeira de verdade, né. Então se fosse mais barata, tudo bem, poderia até pensar, mas como não é, esquece. Outra coisa, vou mostrar pra vocês. Ai, não, eu tô com uma nossa, gente, vocês não sabem, me veio um espírito que eu quero muito usar um piso que chama Fulger. Eu vou colocar aqui como escreve, Fulget, Fulget. Eu quero muito usar esse piso aqui fora. Mas eu não sei se eu uso, porque eu não sei se agrada todos os gostos. Deem uma pesquisadinha e me falem. É um piso que ele é feito com uns pedrisquinhos, assim, de cimentício, e aí você pode escolher as cores, né, pode ser eu escolhi o preto e o cinza. Vou até colocar aqui na tela. Escolhi assim, né, tô orçando. Mas o que que eu acho muito legal nesse piso? Ele tem uma propriedade térmica muito legal, então ele não fica tão quente em relação ao porcelanato. E ele tem um quezinho, assim, de área externa, é um piso mais rústico, tem um gostosinho, assim, sabe, quando você pisa nele. Porém, ele é um piso mais chato pra fazer limpeza, você tem que limpar ele com VAP, não se você passar o pano engancha, né. Então eu tô na dúvida, mas eu queria muito usar, porque, assim, ele resolveria vários problemas. Primeiro deles, né, aqui essas paredes, elas estão sério, deixa eu mostrar pra cá, elas estão uó. Então, ó, o pessoal começa a quebrar as coisas, a parede sai junto, né. Essa textura aqui, ó, já era, tá vendo? É que aqui ela tá grudadinha, mas aqui, ó, acabei de arrancar uns pedaços de textura aqui, tá vendo? Essa textura aqui já era, ela tá toda estufada, enfim. E olha aí, é engraçado, você põe a mão aqui, você sente até úmido por baixo. Mas enfim, qual que é a parte legal do Fulger? O Fulger você consegue usar tanto no piso quanto em parede. Então a minha ideia seria passar no piso inteiro e subir nessas muretas aqui na parte interna da cobertura. Eu acho que ia ficar muito legal. A escada, você poderia fazer ela inteira no Fulger também, só ia ter a diferença do Fulger pro deck. Ai, eu tô muito empolgada. Mas assim, eu não acho que é um piso que agrada a todas as pessoas, então eu tô muito na dúvida. Dentro, na área de dentro aqui, né, da área coberta, seria porcelanato, porque eu não vou colocar um piso Fulger na frente da churrasqueira que a pessoa não vai conseguir, limpar com um pano, alguma coisa assim. Então, ai, eu não sei, eu tô muito dividida, porque eu queria muito usar. Tem um custo-benefício super legal, então pra mim seria mais barato do que fazer a instalação do porcelanato, mas não sei. Vamos refletir até o próximo episódio. E que mais? Acho que é isso, né, tá bom pra uma terça-feira, né, quase 10 minutos deu de vídeo? Cara, eu tô fazendo vídeos muito longos, hein, vocês têm que valorizar. Tô tirando leite de pedra aqui. Mas voltamos então amanhã, quinta, sexta, e eu vou mostrando pra vocês a continuidade dos serviços. Ah, uma coisa, vocês lembram do nosso vizinho? Já tem 3 episódios que eu não falo do nosso vizinho, não é nenhum desses prédios, nosso vizinho é aquele prédio ali. Eu acho, né, porque eu mostrei aqueles e ele falou que não era. Então, vamos ver se ele tá acompanhando, se ele já viu a cobertura sem piscina agora. Quinta-feira, já são umas 4h30, quase 5 horas, eu acho. Essa semana eu não tô conseguindo passar aqui em horário comercial pra encontrar o pessoal, porque tô tendo muita coisa de trabalho pra fazer, enfim. E por isso que eu tô vindo só no final do dia, quando já não tem mais ninguém. Mas faz parte. Vou virar a câmera pra mostrar as evoluções desde terça. Problema de eu vir muito tarde aqui, começa a ficar escuro, né? Então, mas vamos lá, acho que dá pra mostrar. Quais foram as nossas evoluções? Vocês lembram que na terça tinha só o cano aqui? Já fizemos essa parte aqui da parede. Aqui a gente não mexeu grandes coisas, não. Ah, o Ná puxou alguns pontos ali da parte superior, que eu acho que não estavam aqui na terça, ou estavam, enfim, mas a gente teve mais evolução na parte dos quartos.
Vou mostrar pra vocês. Aqui, aqui na sala, vocês lembram que a gente estava com o piso de madeira, o pessoal já arrancou esse piso inteiro. Agora o pessoal da obra, qual que é a sequência dos serviços deles, né? Eles quebram esse contrapiso aqui, vão baixar 2 centímetros, refazem, regularizam, né, tudo bonitinho pra tudo isso daqui ficar nivelado. Aí, eles nossa, ó, os espíritos possessores. Possessores? Possessivos? É assim que fala? Não sei. Ai, que medo. Mas então, voltando. A gente depois, né, refaz essa parte de contrapiso aqui, igual eu falei pra vocês. E aí sim que eles vão subir a parede que tá aqui, porque a gente vai mexer no contrapiso em toda essa parte aqui. Então, só depois que a gente vem, sobe a parede, aqui onde vai ter a escada que vai pro ambiente superior, tá? Aqui na parte dos quartos, a gente tá passando os drenos do ar-condicionado. Se vocês forem ver, ó, tá vendo que o dreno, ele tá aqui, tá? Só que ele foi feito pela parede de trás. Vou mostrar um pouco melhor pra vocês. Aí fica mais fácil de entender o esquema. Ó, na verdade, o que que acontece? Vocês estão vendo? O dreno que ele fez da máquina, ele passou por essa parede. Tanto faz, tá? Podia ter passado pela outra também, mas passou por aqui. E aqui o outro dreno dessa máquina também foi feito. Por quê? Porque ele juntou as duas ali, ó, em um cano só e jogou o cano pra fora. Já mostro lá fora. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Quando vocês compram um apartamento novo na planta, eles falam assim: infraestrutura pronta para ar-condicionado. O que que isso significa? Que o dreno tá pronto, só, tá? Não significa que vai vir com essa tubulação frigorígena, porque todo cliente pergunta isso, né? Quando a gente apresenta a planilha de orçamento da obra, eles sempre perguntam: ai, Bianca, por que que o meu apartamento já tem a infra do ar-condicionado? Só que é tudo mentira. Se você não paga a parte, essa infra na personalização, você não vai receber essa linda e maravilhosa tubulação frigorígena. E não vale a pena, tá, pagar a personalização. Aliás, depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas de modo geral, nada vale a pena na personalização do condomínio, exceto se você de fato quiser mudar muito rápido, quiser receber o apartamento já mais pronto. Mas financeiramente falando, não vale a pena, tá? É tudo muito caro. Agora aqui fora, né, deixa eu mostrar pra vocês, então aquele dreno que saiu ali, né, que a gente embutiu no piso, ele saiu aqui na parede, é este caninho aqui. O que que a gente vai fazer aqui? Provavelmente a gente vai fazer uma caixinha, alguma coisa pra esconder, pra não deixar esse cano aqui solto, né. O que que é esse cano também? Vocês lembram que máquina antiga, né, de aquelas máquinas de parede, não sei se vocês lembram, tipo, prédio antigo geralmente tem, né, que é uma máquina que fica saltada aqui pra fora. Geralmente essas máquinas, elas não têm dreno, né, porque a evaporadora tá logo colada aqui na condensadora, e ela fica pingando na fachada. Vocês já passaram, assim, andaram num prédio, parece que você tomou um cuspe? É isso, ó. Aqui em apartamento residencial, obviamente que a gente não quer isso, por isso que a gente leva essa água das evaporadoras pra sempre pra um ralinho, né. No caso, essas duas a gente jogou pra cá, mas algumas também a gente joga para banheiro. Na verdade, a grande maioria dos casos a gente joga para banheiro. Então, ó, essa daqui, por exemplo, a gente jogou pro ralo do banheiro. Esse daqui é aquele ralo que fica ao lado da bacia sanitária. Então, assim, isso é invisível para você depois que o apartamento tá pronto. Então, é super tranquilo de fazer. O problema é que você tem que quebrar revestimento e tudo mais. Aqui, ó, só para vocês entenderem. A máquina da sala de ar-condicionado é a única que não vai ser de parede, né? Nos 3 quartos vão ser máquinas que a gente chama de split, né, que são as high walls, que são de parede, e aqui é a máquina que a gente chama de cassete, que são as máquinas de teto. Você vai encontrar no mercado vários tipos de cassete, né. O que a gente usa em ambiente residencial são as cassetes de uma via. Por quê? Porque as cassetes de 4 vias, que são aquelas eu vou até colocando umas fotos aqui na tela que eu acho que vai ficar mais fácil. Elas demandam uma altura de entreforro, ou seja, a altura entre a laje e o forro, muito grande. Já essas de uma via só, o que que vai acontecer? O ar vai sair só em uma direção, o que pra gente é ótimo, porque a gente vai colocar ela mais ou menos aqui e o ar vai jogar todo pra cá, nesse sentido. Essas máquinas de teto de uma via, elas precisam de 15 a 20 centímetros de entreforro, o que é super tranquilo para um ambiente residencial, porque aqui o mínimo que a gente vai ter de forro são 12 centímetros. Então, de 12 para 15,
né, já funciona bem. Mas essas de 4 vias não, elas já precisam de 25, 30, enfim, aí depende da potência da máquina também. Vamos lá em cima ver se teve alguma evolução agora. Chegamos aqui em cima. Hoje o pessoal tá basicamente enchendo o saco de entulho ainda, provavelmente com os restos aqui da piscina. Ah, isso mesmo. Eles estão ainda quebrando e tirando as coisas. Tudo. Ah, ali, ó. Vocês lembram que aqui ainda tava com um pouquinho de bloco, né? Agora eles já tiraram tudo. Qual que é o problema, né? Toda vez que você quebra essa floreira, ela, na verdade, ela vai. Como que eu posso explicar? Ela vai desabar, né? Porque o peso da terra, ele vem todo em cima. Então você tem que tomar até um pouco de cuidado para fazer esse tipo de demolição. Mas aqui a gente não tá com tanta pressa, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? A obra ela vai vir de baixo para cima. Então, terminou a hidráulica, terminou a elétrica lá embaixo, aí beleza, sobe. Terminou o revestimento, aí sobe. Por isso que a demolição aqui em cima a gente fez por último. Mas a sequência segue a mesma. Acabar isso aqui e depois tirar todo o piso dessa área aqui de cima. Inclusive, lembrei agora de uma pergunta que vocês fizeram no vídeo passado. Por que que eu tô colocando as condensadoras do ar-condicionado na varanda dos quartos lá embaixo e não aqui em cima, né? Qual que é a minha justificativa para isso? São dois motivos. Primeiro é, quanto menor é a infraestrutura entre a tubulação frigorígena, né? Entre a condensadora e a evaporadora, melhor é a eficiência da máquina, mais vai gelar ou mais vai esquentar, enfim. E o outro ponto é a questão do trabalho que me daria para jogar essa tubulação aqui para cima. Primeiro, ela ficaria muito mais longa, né? Então, só por isso já não, talvez eu não quisesse fazer. Mas o segundo motivo é exatamente porque eu teria que fazer um furo de laje para passar toda essa tubulação, e o ideal seria que essa tubulação ela ficasse escondida também aqui em cima, né? Então, onde que eu ia deixar essa tubulação? Tipo assim, ah, eu vou deixar dentro, sei lá, do buraco da floreira, mas ia ficar aparecendo. Ou teve gente até que sugeriu de eu jogar aqui em cima dessa laje. Mas, teoricamente, eu não poderia fazer isso, né? Essa laje, na maioria dos prédios, eles consideram que isso é área comum. Então, eu teria que entrar numa briga por conta disso, provavelmente. Então, além do ponto que esse furo de laje também, por onde passaria a tubulação, ele é um furo que fica suscetível a infiltração, né? Porque querendo ou não, eu vou fazer um furo na laje, ele teria que ficar numa área coberta. Mas se eu faço o furo da laje, essa tubulação é grossa. Então eu teria que subir o contrapiso onde eu fiz esse furo ou não. Enfim, é mais porque eu já tive problema com isso em outras coberturas, né? Com essa passagem de infraestrutura por buraco de laje. E aqui eu achei que realmente não é um problema a condensadora ficar na varanda dos quartos. Assim, 90% dos apartamentos que a gente faz que não tem área técnica, a gente põe na varanda dos quartos, porque a verdade é que ninguém usa essas varandas, né? Elas são muito pequenas. Então é por esse motivo, tá? Estou super satisfeita com a forma que ficou, com a posição que ficou. Não vou mudar, tá bom? Sextou aqui na obra da cobertura. Hoje, finalmente, consegui vir aqui em horário comercial, encontrei os meninos, conversamos, deu tudo certo, porque hoje eu tenho que voltar para casa, na verdade, mais no final do dia, porque eu tenho uma publicidade para postar. Inclusive, vão lá no meu Instagram fuçar, porque acho que eu já vou ter postado na hora que eu vou colocar esse vídeo. Porque eu mostrei um pouquinho do meu apartamento nessa publicidade, ficou muito bonitinho. É o último Reels que eu postei. E é da Ema Colchões. Agora, totalmente aleatório o assunto, não tem a ver com a cobertura. Eles mandaram lá pra casa pra gente testar o colchão e fazer a publicidade. São aqueles colchões embalados a vácuo e tudo mais. E, gente, não é que o colchão é bom mesmo? Eu fiquei em choque. Porque eu adorava meu colchão antigo, né? Então eu tirei e falei, vou testar, né? Vamos ver como que é. E a gente não quer mais o nosso colchão antigo, a gente realmente vai ficar com o deles, porque fez muita diferença, assim, a gente usou uma noite e eu já gostei muito. Então eu vou até deixar um cupom de desconto, se vocês quiserem, se comprem colchões lá, porque realmente eu gostei, achei que vale a pena. Mas voltando ao assunto aqui da cobertura, né? Mudando de pato para ganso. Hoje, como eu vim ontem, no final do dia, e agora que não teve tanta coisa assim, eu não tenho tantas evoluções. Mas o pessoal conseguiu quebrar umas coisinhas que eu já vou mostrar pra vocês. Lá embaixo eles conseguiram fazer umas regularizações que eu também vou mostrar. E agora voltando para pato, mudando de ganso, hoje eu vou tirar férias, na verdade, daqui 3 semanas, 4 semanas, não lembro direito. Eu vou tirar em agosto.
Uma semana só, coitada. E o que vai acontecer? Aí eu vou viajar, né, então eu não vou vir aqui na cobertura. Mas eu já fui gravar um conteúdo que eu vou postar quando eu estiver de férias, que é justamente uma outra cobertura que a gente tá fazendo, pra não mudar tanto, né, cobertura pra cobertura, que ela tem 450 metros quadrados, ou seja, ela é praticamente o dobro dessa daqui. Aquela sim, gente, é a cara da riqueza. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque lá a gente tá na fase de marcenaria. Então eu gravei hoje lá uma primeira fase, assim, pra vocês darem uma olhada. E vou gravar, antes de sair de férias, vou gravar mais uma vez, tipo, com umas 3 semanas de diferença, pra vocês verem a evolução. Mas assim, tá muito legal. Tipo, é um apartamento que vai ficar, assim, sensacional. É o maior apartamento que a gente já fez. Então eu acho que vocês vão gostar muito. Espero, né, porque eu tô gostando, então espero que vocês gostem também. Tomei uma puta chuva lá pra ir lá. Nossa, hoje eu só tomei chuva. Só parou de chover agora quando eu cheguei aqui na cobertura, então menos mal. Mas deixa eu mostrar pra vocês as evoluções. Aqui em cima, a nossa vida é sempre a mesma, tá, gente? É entulho, é saco, é entulho, é saco, é entulho, é saco. É isso que a gente tem pra entregar aqui. Mas o pessoal começou a quebrar esses dentinhos. Vocês lembram que logo no começo da obra eu falei que eu ia tirar todos esses dentes aqui, ó? Era isso aqui. Então a gente tá tirando e tá ficando realmente muito bom. Porque agora vai ter tudo. Ai, tudo alinhado, né? Socorro. Coisa desalinhada. Mas a impressão que a gente tem é que a gente vai ter que quebrar todas essas paredes. Não quebrar a parede, né? Mas descascar ela bastante, porque tá tudo oco, isso daqui. Mas faz parte, né? Já estava mais ou menos planejado. E aqui em cima, eles já limparam super. E olha que engraçado, né? Aqui, essa piscina, antes ela era uma piscina redonda, né? E de novo, aquilo que eu falei pra vocês, piscina tem que estar perfeitamente alinhada. Então, ela estava encaixada nesse vão aqui no meio desse buraco. Então, eles vão quebrar isso aqui tudo, porque agora a nossa piscina é retangular, né? Então, não faz nem sentido eu manter isso aqui. Mas, ó, já tá tudo limpo aqui dentro. Muito saco. Segunda-feira tem caçamba nova e bora lá pra baixo. Aqui embaixo, ó que delícia! Tudo regularizado. Tem coisa mais prazerosa na vida do que ver uma parede assim, ó, lisinha? Não tem, gente, não tem. Então aqui tudo regularizadinho. Aqui eu não sei se vocês lembram, tava um buracão, já fechamos também. Aqui também, tudo lindo e maravilhoso. E pra lá, o pessoal começou a regularizar também. Então, por exemplo, aqui lembra que tinha aquele dente do ai, meu Deus, da caixa de. Ai, Jesus! A elétrica anterior estava aqui, já foi fechado. Aí agora eles estão, então, basicamente regularizando os vãos de parede. Então o Nailton quebrou, passou os conduítes, tudo que tinha direito, e agora eles vêm regularizando tudo isso daqui onde era necessário. Ainda vai regularizar mais, só que é só a primeira passada. Lá para dentro foi basicamente isso que eles fizeram, que eu acho que eles estão se trocando agora, por isso que eu não vou entrar ali. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre dreno do ar-condicionado é que, gente, o dreno, ele funciona por gravidade, tá? Então o dreno sempre tem que ter caída. Não sei se vocês conseguem perceber que aqui essa ponta tá bem colada no teto. A outra, vocês estão vendo que ela tá com caimento? Caimento mínimo, não precisa ser nada demais, mas é obrigatório ter essa caída aqui. E eu acho que é isso. Semana que vem voltamos com mais novidades, bastante coisa também para acontecer. E é isso. Beijo, tchau.